Joaquim Santos, 62 anos, é um homem que vive isolado em uma pequena propriedade rural nos arredores de Goiânia há 2 décadas. Após perder tragicamente sua esposa Maria em um acidente de trânsito, ele se refugiou na solidão, mantendo apenas contato mínimo com o mundo exterior. Conhecido pelos vizinhos como Apache, devido ao seu temperamento reservado e autossuficiente, Joaquim construiu uma rotina rígida de trabalho na terra e silêncio emocional. Sua vida meticulosamente organizada é abalada quando Clara, uma assistente social de 35 anos, aparece em sua porta com uma proposta que o forçará a confrontar seu passado e questionar se vale a pena continuar vivendo em isolamento. A chegada dela desencadeia uma jornada de redescoberta pessoal, perdão e a possibilidade de reconstruir conexões humanas que pareciam perdidas para sempre. O sol nascia preguiçosamente sobre os campos de Goiás, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas folhas do pequeno pomar de mangas que Joaquim Santos cultivava há 20 anos. Aos 62 anos, ele se movia pela propriedade com a precisão de um relógio suíço, cada gesto calculado, cada tarefa executada no mesmo horário de sempre. O silêncio era seu companheiro mais fiel. 6 da manhã. Joaquim abriu os olhos sem precisar do despertador. Seu corpo há muito tempo tinha incorporado essa rotina imutável. Levantou-se da cama de solteiro, estreita e simples, no pequeno quarto da casa de tijolos aparentes que ele mesmo havia construído décadas atrás. As mãos calejadas passaram pelo rosto barbudo, sentindo as rugas que o tempo e a solidão haviam esculpido em sua pele bronzeada pelo sol do cerrado. A casa era um reflexo de sua vida, funcional, sem ornamentos desnecessários, cada objeto em seu lugar. Na cozinha, a mesa de madeira maciça comportava apenas um prato, uma xícara e os utensílios básicos. Nenhuma foto decorava as paredes, nenhum sinal de que ali já havia vivido mais de uma pessoa. O café era preparado no mesmo bule de alumínio amassado, o pão caseiro cortado sempre na mesma espessura. Joaquim tomou o café em silêncio, olhando pela janela da cozinha que dava para o quintal, onde suas galinhas ciscavam em busca de minhocas. O galo Benedito, um Rhode Island Red imponente, cantava com autoridade, comandando o pequeno reino de penas e terra batida. Era um som que o tranquilizava, um lembrete de que a vida continuava, simples e previsível. Após o café, ele vestiu a camisa de algodão desbotada e o chapéu de palha que o acompanhava desde sempre. Os vizinhos o chamavam de Apache, um apelido que havia surgido nos primeiros anos após o acidente, quando ele se tornara arredio e solitário como um guerreiro nativo em território hostil. Joaquim nunca se incomodou com a alcunha. Na verdade, havia uma certa adequação nela. Ele era de fato um homem que aprendera a sobreviver sozinho em sua própria terra. A propriedade de 3 hectares era seu universo completo. Além do pomar de mangas, ele cultivava uma horta diversificada com tomates, alfaces, couve e quiabo. Havia também um pequeno galinheiro, uma horta de ervas medicinais que aprendera a cultivar por necessidade, e um poço artesiano que ele mesmo havia perfurado com a teimosia típica de quem não aceita depender de ninguém. Joaquim iniciou a rotina matinal checando os animais. As galinhas o receberam com seus cacarejos habituais, algumas mais corajosas se aproximando de suas botas gastas em busca de milho. Ele distribuiu a ração com movimentos mecânicos, seus olhos castanhos observando cada ave com a atenção de quem conhece os hábitos de cada uma. "Bom dia, meninas", murmurou para as galinhas, palavras que ecoavam como um ritual solitário. Era uma das poucas vezes no dia em que sua voz emergia do silêncio autoimposto. O trabalho na horta começou com a irrigação. Joaquim havia instalado um sistema de gotejamento artesanal, feito com garrafas PET e mangueiras, que economizava água e tempo. Seus dedos tocaram delicadamente os pés de tomate, verificando a umidade da terra, a saúde das folhas, sinais de pragas. Era um conhecimento acumulado através de décadas de observação e tentativa e erro. O sol subia no céu, intensificando o calor típico do cerrado goiano. Joaquim trabalhou sob a sombra do chapéu, seus movimentos sempre eficientes, sem pressa, mas também sem pausa desnecessária. A terra vermelha grudava em suas mãos, uma sensação familiar que o conectava ao mundo de forma tangível, quando tudo o mais parecia abstrato demais. Por volta das 9 da manhã,
Ele ouviu o barulho distante de um motor. Joaquim parou de capinar, ergueu o olhar e viu a poeira levantada por um veículo na estrada de terra que passava em frente à sua propriedade. Era incomum. Poucos carros transitavam por ali, e quando o faziam, geralmente eram dos vizinhos que ele conhecia pelo som do motor. O carro diminuiu a velocidade e parou em frente ao portão de madeira que marcava a entrada de sua propriedade. Joaquim franziu a testa, uma sensação desconfortável se instalando em seu estômago. Visitantes eram uma raridade absoluta em sua vida, e quando apareciam, geralmente traziam complicações. Uma mulher saiu do carro, um Corsa branco empoeirado pela estrada. Ela era jovem, talvez na faixa dos 35 anos, vestia uma blusa social azul clara e uma calça jeans. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático. Carregava uma pasta de couro e tinha a postura de alguém acostumado a lidar com situações desafiadoras. Joaquim a observou à distância enquanto ela abria o portão e caminhava pela trilha de terra que levava até a casa. Seus passos eram decididos, mas respeitosos, como se reconhecesse que estava entrando em território privado. Ela olhou ao redor, tomando nota do pomar, da horta bem cuidada, da simplicidade organizada do lugar. "Senhor Joaquim Santos?" ela perguntou quando se aproximou, sua voz clara cortando o silêncio matinal. Joaquim assentiu com a cabeça, sem falar, mantendo as mãos sujas de terra ao lado do corpo. Seus olhos a estudaram com a desconfiança natural de quem há muito tempo não recebia estranhos. "Meu nome é Clara Mendes. Sou assistente social do município de Goiânia. Gostaria de conversar com o senhor sobre um assunto importante." A palavra importante ecoou na mente de Joaquim como um sino de alarme. Em sua experiência, quando funcionários do governo apareciam falando sobre assuntos importantes, geralmente significava problema. Ele tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos grisalhos e a encarou com uma expressão neutra. "Não tenho nada pendente com a prefeitura", disse finalmente, sua voz rouca por falta de uso. Clara sorriu de forma genuína, um sorriso que parecia destinado a tranquilizar. "Não se trata de nada que o senhor tenha feito. Na verdade, é sobre algo que talvez possa ajudar outras pessoas." Joaquim permaneceu em silêncio, aguardando. Décadas de solidão haviam-lhe ensinado que as pessoas eventualmente preenchem o silêncio, revelando mais do que pretendiam. "Posso entrar? É uma conversa que merece ser feita com mais calma", Clara continuou, gesticulando em direção à casa. Joaquim hesitou. Sua casa era seu santuário, um espaço que nenhum estranho havia pisado em anos. Mas havia algo na postura da mulher, uma sinceridade que ele não conseguia ignorar completamente. Após um momento que pareceu se estender por horas, ele acenou com a cabeça. "Pode vir." Eles caminharam em silêncio até a casa. Joaquim abriu a porta de madeira, que rangeu nos gonzos que precisavam de óleo. Clara entrou e imediatamente percebeu a austeridade do ambiente. Paredes brancas sem decoração, móveis funcionais, uma limpeza impecável que falava de disciplina e solidão. "Café?" Joaquim perguntou, mais por educação do que por vontade de prolongar a visita. Seria gentil de sua parte. Enquanto Joaquim preparava o café, Clara observou discretamente o ambiente. Não havia televisão, apenas um pequeno rádio no balcão da cozinha. Uma estante simples abrigava alguns livros sobre agricultura e uns poucos romances com capas desgastadas. Era a casa de um homem que havia escolhido a simplicidade, ou que a simplicidade havia escolhido para ele. Joaquim serviu o café em 2 xícaras desiguais, uma ligeiramente lascada, que ele usou para si mesmo, e outra inteira para a visitante. O café era forte, preparado no estilo tradicional goiano, com o aroma encorpado que falava de grãos de qualidade. "Senhor Joaquim", Clara começou segurando a xícara com as 2 mãos, "eu trabalho com um programa de acolhimento temporário para crianças em situação de vulnerabilidade. Chegou ao meu conhecimento que o senhor tem experiência com agricultura e uma propriedade que poderia..." Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Oferecer um ambiente tranquilo para uma criança que precisa de um lar temporário." Joaquim quase engasgou com o café. Colocou a xícara na mesa com mais força do que pretendia, o barulho ecoando na cozinha silenciosa. "Criança?" ele repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. "Um menino de 12 anos. Seus pais faleceram recentemente em um acidente e ele não tem parentes próximos. Precisa de um lar temporário enquanto organizamos uma solução permanente." As palavras de Clara
pareceram sugar o ar da cozinha. Joaquim se levantou bruscamente, caminhando até a janela, dando as costas para a visitante. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele as fechou em punhos para controlar a reação. "Não", disse sem se virar. "Não posso." A resposta foi imediata, automática, como um reflexo de proteção. Clara havia esperado essa reação. Pessoas que viviam isoladas frequentemente reagiam assim a propostas que envolviam mudanças drásticas em suas rotinas. "Senhor Joaquim, eu entendo que seja uma decisão difícil. A senhora não entende nada." Ele se virou, e Clara pode ver nos seus olhos uma dor antiga, cristalizada pelo tempo. "Eu vivo sozinho há 20 anos por uma razão. Não tenho nada a oferecer para uma criança." Clara permaneceu calma, bebendo seu café lentamente. Ela havia lidado com situações similares antes e sabia que a primeira reação raramente era a definitiva. "O que eu vejo aqui", ela disse suavemente, "é um homem que conseguiu criar algo bonito desta terra. Suas plantas estão saudáveis, seus animais bem cuidados. Isso fala de paciência, dedicação, capacidade de nutrir vida." Joaquim voltou para a mesa, mas não se sentou. Ficou de pé, os braços cruzados, uma postura defensiva que Clara reconheceu como medo disfarçado de recusa. "Eu não sei lidar com crianças", ele disse, sua voz mais baixa agora. "Ninguém nasce sabendo, Sr. Joaquim. Mas algumas pessoas têm um dom natural para cuidar, para ensinar. E pelo que vejo aqui, o senhor é uma dessas pessoas." O silêncio se estendeu entre eles. Joaquim olhou pela janela, observando suas galinhas no quintal, o pomar que havia cultivado com tanto cuidado, a vida simples que havia construído como um refúgio contra a dor. "Como se chama?" perguntou finalmente. Pedro Silva. Ele perdeu os pais há 3 semanas em um acidente de carro na BR-153. As palavras atingiram Joaquim como um soco no estômago. Acidente de carro. BR-153. Era como se o passado tivesse voltado para assombrá-lo através da história de uma criança desconhecida. Clara percebeu a mudança em sua expressão e continuou gentilmente. "Ele está em um abrigo temporário, mas não é um ambiente ideal para uma criança que acabou de perder tudo. Precisa de estabilidade, de um lugar onde possa começar a processar o luto." "Por que eu?" Joaquim perguntou, sua voz quase um sussurro. "Porque às vezes as pessoas que mais entenderam a dor são as que melhor podem ajudar outros a curá-la." A resposta de Clara ecoou na cozinha silenciosa. Joaquim fechou os olhos e por um momento, Clara pôde ver além da fachada de homem endurecido. Havia uma batalha acontecendo dentro dele, entre o desejo de continuar protegido em sua solidão e algo mais profundo, uma humanidade que a isolamento não havia conseguido matar completamente. 3 dias se passaram desde a visita de Clara, e Joaquim não conseguia encontrar paz em sua rotina habitual. O trabalho na horta, que sempre havia sido seu refúgio mental, agora parecia mecânico e vazio. As palavras da assistente social ecoavam em sua mente como um sino distante que se recusava a silenciar. Na manhã de quinta-feira, enquanto regava os pés de tomate, Joaquim se pegou olhando para a estrada de terra mais vezes do que o normal. Parte dele esperava e temia que Clara voltasse. A proposta dela havia rachado algo dentro de seu peito, uma fissura em uma parede que ele havia construído cuidadosamente ao longo de 2 décadas. O sol estava particularmente forte naquele dia, típico do clima seco de setembro em Goiás. Joaquim trabalhou sob a sombra insuficiente de seu chapéu de palha, mas sua mente estava longe dali, navegando por águas turbulentas que há muito tempo ele havia escolhido evitar. Pedro Silva, 12 anos, órfão após um acidente na BR-153. Cada detalhe martelava em sua consciência como gotas de chuva em telhado de zinco. Joaquim parou de regar, apoiou-se na enxada e fechou os olhos. A memória veio sem aviso, nítida e cruel como sempre. Era uma noite de março de 2004. Maria havia saído para buscar remédios na farmácia de Aparecida de Goiânia. Ela estava com uma gripe forte e ele havia insistido para que não saísse. Mas Maria era teimosa, dizia que não era nada demais. O último beijo dela ainda queimava em sua memória. Lábios quentes, o perfume suave de sempre, a promessa de que voltaria em 1 hora. A ligação do hospital veio às 23h47. Joaquim lembrava do horário exato porque estava olhando para o relógio da parede quando o telefone tocou, preocupado com a demora dela.
Uma voz impessoal informou sobre o acidente na BR-153. Um caminhão que perdeu os freios. Uma colisão frontal, morte instantânea. Joaquim abriu os olhos bruscamente, afastando a lembrança como se fosse um inseto venenoso. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a enxada. 20 anos, e a dor ainda era capaz de cortá-lo como uma lâmina nova. Ele terminou a irrigação em silêncio, movendo-se como um autômato pela propriedade. As galinhas perceberam seu humor alterado e se mantiveram à distância. Mesmo Benedito evitou seus cacarejadas matinais mais efusivos. Os animais sempre foram sensíveis às emoções humanas, uma lição que Joaquim havia aprendido ao longo dos anos de convivência silenciosa. Por volta das 10 da manhã, enquanto consertava uma cerca que não precisava de conserto, apenas para manter as mãos ocupadas, Joaquim ouviu o barulho familiar de um motor na estrada. Seu coração acelerou involuntariamente. Seria Clara voltando? Parte dele esperava que sim, outra parte torcia para que não. Mas o carro que parou em frente ao portão não era o Corsa branco da assistente social. Era uma picape Ford azul desbotada, que Joaquim reconheceu imediatamente. Seu vizinho mais próximo, Sebastião Ferreira, saiu do veículo com sua característica lentidão de homem de 70 anos. "E aí, Apache?" Sebastião gritou do portão, usando o apelido que Joaquim havia resignadamente aceito ao longo dos anos. Joaquim acenou com a cabeça e caminhou até o portão. Sebastião era um dos poucos vizinhos com quem mantinha algum contato, principalmente porque o homem respeitava sua necessidade de solidão e nunca tentava forçar conversas prolongadas. "Tudo bem por aqui?" Sebastião perguntou, apoiando-se no portão de madeira. "Vi uma mulher saindo daqui alguns dias atrás. Assistente social, pelo que me disseram. Em comunidades rurais pequenas, notícias viajavam rápido, especialmente quando envolviam alguém como Joaquim, que raramente recebia visitas." "Sim," Joaquim respondeu simplesmente, não oferecendo detalhes. Sebastião o estudou com olhos experientes. Havia algo diferente no comportamento do vizinho, uma inquietação que não estava lá antes. "Problemas com o governo?" Ele perguntou com genuína preocupação. "Não, era sobre que outra coisa." Sebastião assentiu, respeitando a relutância de Joaquim em elaborar. Depois de alguns minutos de conversa superficial sobre o clima e as plantações, ele se preparou para ir embora. "Apache", disse enquanto subia na picape. "Você sabe que se precisar de alguma coisa é só falar, né?" Joaquim assentiu, observando a picape se afastar na estrada empoeirada. A oferta de ajuda, embora genuína, só intensificou o turbilhão em sua mente. Como explicar para Sebastião, ou para qualquer pessoa, que talvez ele próprio pudesse oferecer ajuda a alguém? A ideia parecia absurda até para ele mesmo. O resto da manhã passou em uma névoa de atividades automáticas. Joaquim alimentou as galinhas, colheu alguns tomates maduros, verificou o sistema de irrigação, mas sua mente estava presa em um loop de memórias e questionamentos. Na hora do almoço, ele se sentou à mesa da cozinha com um prato de arroz, feijão e um pedaço de frango que havia assado no forno a lenha. A comida tinha gosto de cinzas. Joaquim empurrou o prato para longe e apoiou a cabeça nas mãos. "Maria", sussurrou para o ar vazio da cozinha. "O que você faria?" Era uma pergunta que ele havia se feito milhares de vezes ao longo dos anos, especialmente nos momentos mais difíceis. Maria sempre teve uma capacidade natural para lidar com pessoas, especialmente crianças. Ela havia trabalhado como professora primária antes de se casar, e mesmo depois, continuou dando aulas particulares para crianças da vizinhança. Joaquim lembrou-se de como ela ficava radiante quando suas ex-alunas vinham visitá-la, já crescidas, para contar sobre suas vidas. Maria tinha um dom para plantar sementes de confiança e esperança nas pessoas mais jovens. Era algo que ele sempre admirou nela, mesmo que nunca tivesse compreendido completamente. Eles haviam tentado ter filhos nos primeiros anos de casamento. Durante 5 anos, foram a médicos, fizeram exames, tentaram tratamentos. Joaquim lembrava-se da decepção silenciosa de Maria a cada teste negativo. A tristeza que ela tentava esconder quando via crianças brincando na praça da cidade. Eventualmente, eles haviam se resignado à realidade de que não teriam filhos biológicos. Maria sugeriu adoção algumas vezes, mas sempre de forma hesitante, como se temesse a reação dele. Joaquim, por sua vez, sempre encontrava desculpas. Questões financeiras, a idade deles,
a necessidade de uma casa maior. No fundo, ele tinha medo. Medo de não ser um bom pai. Medo de decepcionar uma criança que já havia sofrido o suficiente. Agora, 20 anos depois, o universo parecia estar oferecendo uma segunda chance através de Pedro Silva. A ironia não escapava a Joaquim, uma criança órfã precisando exatamente do tipo de cuidado que Maria sempre sonhou oferecer. À tarde, Joaquim tentou se distrair organizando o pequeno galpão onde guardava suas ferramentas. Era um espaço que ele havia construído alguns anos depois da morte de Maria, quando percebeu que precisava de projetos práticos para manter a mente ocupada. O galpão era um modelo de organização. Cada ferramenta em seu lugar, prateleiras bem rotuladas, um pequeno banco de trabalho onde ele consertava equipamentos quebrados. Enquanto reorganizava uma caixa de parafusos que já estava perfeitamente organizada, Joaquim se perguntou como seria ter alguém ali, observando, talvez até ajudando. Pedro teria 12 anos, idade suficiente para aprender sobre ferramentas, sobre cuidar da terra, sobre a satisfação que vinha do trabalho bem feito. A ideia o assustou e o intrigou ao mesmo tempo. Joaquim saiu do galpão e caminhou pela propriedade, vendo-a com olhos diferentes. Haveria espaço suficiente para uma criança? A casa tinha 2 quartos, o dele e um menor que servia como depósito. Seria possível transformar o quarto menor em um espaço adequado para Pedro? Ele parou na frente da casa, observando a estrutura que havia construído com suas próprias mãos décadas atrás. As paredes de tijolo aparente haviam resistido bem ao tempo. O telhado de cerâmica estava em bom estado. Era uma casa simples, mas sólida. Maria sempre disse que era uma casa feita com amor, mesmo que Joaquim nunca tivesse usado essa palavra para descrever seu trabalho. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosas que se refletiam nas folhas das mangueiras. Era o momento mais bonito do dia na propriedade, quando a luz dourada transformava a paisagem rural em algo quase mágico. Joaquim se sentou nos degraus da varanda, observando o espetáculo familiar que nunca perdia sua capacidade de tranquilizá-lo. Foi então que ouviu. No meio do silêncio do campo, cortando o som suave do vento nas árvores, veio um som que ele não ouvia há anos, risadas de criança. Joaquim se levantou rapidamente, o coração disparado. O som vinha da propriedade de Sebastião, onde ocasionalmente os netos visitavam o avô. Era apenas uma coincidência, ele sabia disso, mas o som das risadas infantis ecoou em sua alma como um lembrete do que havia perdido e do que talvez ainda pudesse ter. Naquela noite, Joaquim deitou-se na cama estreita, mas o sono não veio facilmente. Ficou olhando para o teto, ouvindo os sons noturnos familiares, grilos cantando, o vento nas árvores, o barulho distante de um caminhão na estrada. Pela primeira vez em 20 anos, Joaquim Santos começou a considerar seriamente a possibilidade de que sua vida pudesse ser diferente. A solidão havia sido sua proteção, mas talvez também tivesse sido sua prisão. Quando finalmente adormeceu, sonhou com uma criança correndo pelo pomar, colhendo mangas maduras e rindo com a alegria simples de estar vivo. O amanhecer de sexta-feira encontrou Joaquim já acordado, sentado na varanda com uma xícara de café nas mãos, observando o nascer do sol sobre o cerrado. Havia dormido pouco e mal, sua mente fervilhando com pensamentos que se recusavam a silenciar. O sonho com a criança no pomar havia ficado gravado em sua memória como uma marca de ferro quente. Às 7 da manhã, ele tomou uma decisão que o surpreendeu. Vestiu a camisa social azul que guardava para ocasiões especiais, enterros, basicamente, e dirigiu-se até a cidade em sua velha Saveiro branca. Era a primeira vez em meses que Joaquim saía da propriedade para algo além das compras básicas de mantimentos. O trânsito matinal de Goiânia o incomodou mais do que lembrava. Carros buzinando, pessoas apressadas, o cheiro de combustível e concreto, que contrastava brutalmente com o ar puro de sua propriedade. Joaquim dirigiu com as janelas abertas, tentando não se sentir completamente deslocado, na cidade que um dia havia sido sua casa. Ele encontrou o endereço que Clara havia deixado anotado em um papel: Secretaria Municipal de Assistência Social, no setor central. O prédio era modesto, com paredes caiadas e um jardim pequeno na entrada. Joaquim estacionou a Saveiro e ficou alguns minutos sentado no banco do motorista, reunindo coragem para o que estava prestes a fazer. A recepção estava movimentada. Várias pessoas aguardavam atendimento,
cada uma carregando suas próprias histórias de necessidade. Joaquim se aproximou da recepcionista, uma mulher de meia-idade com um sorriso profissional. "Procuro Clara Mendes, assistente social", disse ele, sua voz soando estranha em seus próprios ouvidos. "Um momento, por favor." A recepcionista fez uma ligação interna. "Ela já vem atendê-lo." Joaquim esperou de pé, as mãos suadas segurando o chapéu de palha. Quando Clara apareceu no corredor, seus olhos se iluminaram com uma mistura de surpresa e esperança. "Senhor Joaquim, que surpresa vê-lo aqui. Preciso conversar com a senhora", ele disse diretamente. "Sobre o menino." Clara o conduziu até sua sala, um espaço pequeno mas organizado, com estantes repletas de pastas e alguns desenhos infantis colados na parede. Joaquim notou os desenhos: casas com chaminés fumegantes, famílias de bonequinhos sorridentes, sóis amarelos com raios que se espalhavam por toda a folha. "Sente-se, por favor", Clara ofereceu, fechando a porta atrás deles. "Posso oferecer café?" Joaquim acenou positivamente e se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Clara serviu café de uma garrafa térmica, seus movimentos cuidadosos, enquanto observava o rosto tenso do homem à sua frente. "Fale-me sobre Pedro", Joaquim disse sem preâmbulos. Clara pousou a xícara e abriu uma pasta sobre a mesa. "Pedro Silva, 12 anos, estudante do 7º ano da escola municipal. Pais falecidos há 3 semanas em acidente na BR-153. Não possui parentes próximos. Os avós maternos faleceram há alguns anos e não conseguimos localizar família paterna." "Como ele está?" Joaquim perguntou. E Clara percebeu genuína preocupação em sua voz. "Assustado, confuso. Está no abrigo municipal, mas não é uma situação ideal para processar um luto tão recente. Ele precisa de estabilidade, de alguém que possa dedicar atenção individual a ele." "Ele sabe sobre mim?" "Sim, conversei com ele ontem. Expliquei que existe a possibilidade de ele ficar temporariamente com uma família rural, aprender sobre agricultura, ter um ambiente mais tranquilo para se recuperar." "E o que ele disse?" Clara hesitou por um momento. "Ele perguntou se você tem filhos. Quando eu disse que não, ele ficou pensativo. Depois perguntou se você era do tipo bravo." Joaquim quase sorriu. "E você respondeu o quê?" "Que você parecia ser uma pessoa séria, mas justa, que cuidava bem de suas plantas e animais." Joaquim bebeu o café lentamente, processando as informações. "Eu quero conhecê-lo." "Tem certeza?" Clara se inclinou para a frente. "Senhor Joaquim, preciso ser honesta com o senhor. Cuidar de uma criança em luto é desafiador. Pedro pode ter pesadelos, momentos de raiva, dias em que simplesmente não consegue falar sobre o que sente." "Eu sei o que é perder alguém importante", Joaquim respondeu baixinho. "Eu sei. Foi por isso que pensei no senhor." Clara abriu outra pasta. "Vou explicar como funciona o processo de acolhimento familiar. Seria temporário, inicialmente por 3 meses, com possibilidade de extensão se tudo correr bem. Você receberia uma ajuda de custo para as despesas básicas. Haveria visitas regulares de acompanhamento e apoio psicológico tanto para você quanto para Pedro. Visitas regulares, 1 vez por semana inicialmente. Depois, conforme a adaptação, podemos espaçar. Não é fiscalização, senhor Joaquim. É apoio. Queremos que dê certo." Joaquim assentiu lentamente. "Quando posso conhecê-lo?" "Hoje mesmo, se quiser. Está na hora do almoço no abrigo. Podemos ir juntos." O abrigo municipal ficava em um bairro residencial, uma casa adaptada com quartos coletivos e áreas comuns. Joaquim seguiu Clara pelos corredores, observando as paredes decoradas com desenhos infantis e cartazes educativos. O cheiro era uma mistura de comida caseira e desinfetante. "Pedro está no quintal", Clara informou, guiando Joaquim até uma área externa com alguns bancos e uma mesa de ping-pong. Joaquim o viu antes de ser apresentado. Pedro estava sentado sozinho em um banco, observando outras crianças brincarem. Era um menino magro, com cabelos castanhos desarrumados e olhos grandes que pareciam ter visto coisas demais para sua idade. Vestia uma camiseta do Flamengo e um shorts azul, roupas que claramente não eram suas, muito grandes para seu corpo pequeno. "Pedro", Clara chamou suavemente. "Este é o senhor Joaquim que eu te falei." Pedro ergueu os olhos estudando Joaquim, com a desconfiança natural de uma criança que havia aprendido recentemente que o mundo não era seguro. Joaquim se agachou para ficar na altura do menino, um gesto que surpreendeu até ele mesmo. "Oi, Pedro", disse simplesmente. "Oi",
Pedro respondeu, sua voz quase inaudível. A tia Clara me contou que você perdeu seus pais. Sinto muito por isso. Pedro apenas assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas que ele tentou esconder. Eu também perdi alguém muito importante, Joaquim continuou. Minha esposa. Sei que dói muito. Ela morreu como? Pedro perguntou, sua curiosidade infantil vencendo momentaneamente a tristeza. Acidente de carro, há muito tempo. Igual aos meus pais, Pedro murmurou. Joaquim assentiu. Igual aos seus pais. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, dois seres humanos unidos pela experiência da perda. Clara observava à distância, permitindo que o primeiro contato acontecesse naturalmente. Você tem animais? Pedro perguntou finalmente. Tenho galinhas. E um galo chamado Benedito, que gosta de mandar em todo mundo. Pedro quase sorriu. Galinhas botam ovos todo dia? Quase todo dia. Depende da galinha. Algumas são mais preguiçosas. E você planta coisas? Mangas, tomates, alface, muitas coisas. Joaquim pausou. Você gostaria de conhecer minha propriedade? Pedro olhou para Clara, que assentiu encorajadoramente. Posso? Claro. Podemos ir agora, se você quiser. A viagem até a propriedade foi feita em silêncio. Pedro sentado no banco da frente da Saveiro, observando a paisagem mudar da cidade para o campo. Joaquim dirigia cuidadosamente, mais consciente do que nunca de que transportava uma carga preciosa. É aqui, Joaquim disse quando chegaram ao portão de madeira. Pedro desceu do carro e olhou ao redor com curiosidade. O pomar de mangas, a horta organizada, o galinheiro com seus habitantes barulhentos, tudo era novo para um menino que havia crescido na cidade. Uau! Ele murmurou quando viu Benedito se pavoneando pelo quintal. Ele é grande. Benedito é o rei aqui, Joaquim explicou. Mas não é bravo, só gosta de aparecer. Pedro se aproximou cautelosamente do galinheiro. As galinhas, curiosas com a presença de uma criança, se aproximaram da cerca. Uma delas, mais corajosa, esticou o pescoço em direção à mão estendida de Pedro. Posso tocar? Pode. Só vá devagar. Pedro tocou delicadamente as penas da galinha, seus olhos se iluminando com admiração. É macia. Joaquim sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que não experimentava há décadas. Havia algo profundamente gratificante em ver a alegria simples de uma criança descobrindo coisas novas. Eles caminharam pela propriedade, Joaquim mostrando a horta, explicando sobre as plantas, deixando Pedro colher alguns tomates cereja. O menino fez perguntas, muitas perguntas, sobre tudo o que via. Joaquim respondeu pacientemente, descobrindo que gostava de ensinar, de ver o interesse genuíno nos olhos de Pedro. Você mora sozinho aqui? Pedro perguntou quando entraram na casa. Há muito tempo. Não fica com medo? Não. E você? Pedro pensou por um momento. Às vezes, no abrigo tem muito barulho à noite. Crianças chorando. Joaquim mostrou a casa simples, o quarto que poderia ser de Pedro, a cozinha onde poderiam comer juntos. Pedro absorveu tudo com olhos atentos, avaliando se aquele lugar poderia ser seguro. Posso plantar alguma coisa? Ele perguntou na horta. Claro. O que você gostaria de plantar? Não sei, nunca plantei nada. Podemos começar com algo fácil. Alface cresce rápido. Pedro assentiu entusiasmado. E posso dar comida para as galinhas? Todos os dias, se quiser. Quando Clara chegou para buscá-lo, Pedro estava ajudando Joaquim a regar as plantas. Seus olhos estavam mais brilhantes e ele falava animadamente sobre tudo que havia aprendido. E então, Pedro? Clara perguntou. O que achou? Pedro olhou para Joaquim, depois para Clara. Posso ficar? Pedro chegou na segunda-feira seguinte com uma mala pequena de couro sintético e uma mochila escolar desbotada. Todos os seus pertences cabiam em 2 bagagens modestas. Joaquim esperava no portão, nervoso como não se sentia há décadas. Havia passado o fim de semana preparando o quarto menor da casa, comprando uma cama de solteiro na cidade e organizando um espaço que pudesse acolher uma criança. Clara desceu do carro acompanhada de Pedro, que carregava a mochila nas costas e segurava a alça da mala com força excessiva, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Seus olhos percorreram a propriedade novamente, agora não mais como visitante, mas como alguém que talvez fosse chamá-la de lar. Bom dia, senhor Joaquim, Pedro disse formalmente, sua voz ainda carregada de timidez. Bom dia, Pedro. Pode me chamar só de Joaquim. Clara observou a interação entre os dois, satisfeita com a naturalidade forçada,
mas sincera do encontro. Vou ajudá-los a se instalar e explicar algumas coisas práticas. Eles entraram na casa, Pedro carregando suas poucas posses. Joaquim havia passado horas na véspera organizando o quarto. Uma cama simples com lençóis azuis novos, uma pequena cômoda que havia construído anos atrás, uma mesa de estudos improvisada com cavaletes e uma tábua de madeira lisa. A janela dava para o pomar de mangas, oferecendo uma vista tranquila que Joaquim esperava que fosse reconfortante. Este é seu quarto, Joaquim disse, abrindo a porta. Pedro entrou devagar, colocou a mala sobre a cama e olhou ao redor. O quarto era espartano, mas limpo, com paredes brancas e o cheiro de tinta fresca que Joaquim havia aplicado durante o fim de semana. É meu mesmo? Pedro perguntou, tocando a madeira da cômoda. É seu, Joaquim confirmou. Pedro abriu a mala e começou a retirar suas roupas. Algumas camisetas, 2 calças jeans, um casaco de moletom vermelho que parecia ser seu favorito. Havia também alguns livros escolares, um carrinho de brinquedo que claramente pertencia a tempos mais felizes, e uma foto em moldura simples que ele colocou cuidadosamente sobre a cômoda. Joaquim vislumbrou a foto de relance. Um casal jovem sorrindo para a câmera, abraçados em frente a um parque de diversões. Os pais de Pedro. O menino ajeitou a moldura com cuidado reverente, seus dedos se demorando sobre o vidro. Eles são bonitos, Joaquim comentou suavemente. Eram, Pedro corrigiu, mas sem amargura. Meu pai trabalhava numa oficina mecânica. Minha mãe era secretária numa clínica médica. Clara observava a cena da porta, fazendo anotações mentais sobre como Pedro estava lidando com as referências aos pais. Era positivo que ele conseguisse falar sobre eles, mesmo que brevemente. Após Pedro terminar de organizar seus pertences, Clara sentou-se com os dois na mesa da cozinha para explicar a rotina que haviam estabelecido. Pedro estudaria na escola rural mais próxima, a cerca de 15 minutos de carro da propriedade. Joaquim seria responsável por levá-lo e buscá-lo todos os dias. As manhãs antes da escola e as tardes poderiam ser dedicadas às atividades na propriedade, se Pedro tivesse interesse. E sobre os fins de semana? Pedro perguntou. Vocês decidem juntos, Clara respondeu. Podem trabalhar na horta, descansar, talvez visitar a cidade se quiserem. Posso ajudar com as galinhas? Pedro perguntou a Joaquim. Claro. Aliás, elas vão precisar de alguém para ajudar. Estou ficando velho para correr atrás delas quando fogem. Pedro sorriu timidamente. A primeira expressão genuína de alegria que Joaquim via no rosto do menino. Clara se despediu após explicar os detalhes práticos, horários de escola, contatos de emergência, a data da próxima visita de acompanhamento. Quando seu carro desapareceu na estrada empoeirada, Joaquim e Pedro ficaram sozinhos pela primeira vez. Um silêncio estranho pairou entre eles. Joaquim, acostumado à solidão, não sabia bem como preencher o espaço com conversa. Pedro, ainda processando as mudanças dramáticas em sua vida, parecia perdido em pensamentos. Quer conhecer melhor as galinhas? Joaquim sugeriu finalmente. Quero. Eles caminharam até o galinheiro, onde Benedito os recebeu com sua arrogância característica. As galinhas, sempre curiosas, se aproximaram da cerca quando viram Pedro. Essa aqui é a Morena, Joaquim disse apontando para uma galinha carijó particularmente sociável. Ela é a mais esperta, sempre encontra um jeito de fugir quando quer. E aquela? Pedro apontou para uma galinha branca que se mantinha afastada das outras. Essa é a princesa. É meio metida, não gosta muito de confusão. Pedro riu. Você deu nome para todas? Para a maioria. Quando você convive com elas todo dia, acaba conhecendo a personalidade de cada uma. Joaquim mostrou a Pedro como distribuir a ração, como recolher os ovos, como verificar se as galinhas estavam saudáveis. O menino absorvia cada informação com atenção concentrada, fazendo perguntas práticas que revelavam uma curiosidade genuína. Elas não mordem? Pedro perguntou, estendendo a mão cautelosamente em direção à Morena. Às vezes bicam, mas não machuca. É só o jeito delas de dizer oi. A Morena bicou delicadamente o dedo de Pedro, que recuou rapidamente antes de rir. Ela falou oi. O primeiro almoço juntos foi uma experiência estranha para ambos. Joaquim preparou arroz, feijão e frango grelhado, uma refeição simples, mas nutritiva. Pedro comeu em silêncio inicialmente, claramente acostumado às refeições barulhentas do abrigo. A comida está boa? Joaquim perguntou. Está. Você cozinha bem.
Aprendi por necessidade. Quando você mora sozinho, ou aprende ou passa fome. Pedro assentiu pensativo. No abrigo a comida era boa, mas era diferente todo dia. Aqui é mais caseiro. Você pode me ajudar a cozinhar se quiser. Posso te ensinar algumas coisas. Minha mãe estava me ensinando a fazer ovo frito. Pedro disse subitamente. Depois ficou quieto, como se tivesse revelado algo íntimo demais. Ovo frito é importante, Joaquim disse naturalmente. Todo homem deveria saber fazer. À tarde, Joaquim mostrou a Pedro a horta. O menino ficou fascinado com os pés de tomate carregados de frutos em diferentes estágios de amadurecimento. Posso comer um? Claro. Escolha um bem vermelho. Pedro colheu um tomate cereja, limpou na camisa e comeu ali mesmo. Seus olhos se arregalaram com o sabor. Nossa, é muito mais gostoso que os do mercado. Tomate colhido na hora sempre é melhor, Joaquim explicou. Quando você planta, colhe e come no mesmo dia, o sabor é completamente diferente. Eles passaram o resto da tarde na horta. Joaquim ensinou Pedro a identificar pragas nas plantas, a verificar a umidade do solo, a distinguir entre ervas daninhas e plantas úteis. O menino mostrava uma capacidade impressionante de absorver informações e fazer conexões. Por que aquela planta está amarela? Pedro perguntou apontando para um pé de alface que claramente não estava saudável. Provavelmente excesso de água. Quando a terra fica encharcada demais, as raízes não conseguem respirar. As plantas respiram? De um jeito diferente do nosso, mas sim. Pedro absorveu essa informação com a seriedade de alguém que estava descobrindo que o mundo era muito mais complexo e interessante do que imaginava. Quando o sol começou a se pôr, eles se sentaram na varanda da casa. Pedro observava as cores mudando no céu com uma quietude que preocupou Joaquim. Era nesses momentos de silêncio que a realidade da perda parecia pesar mais sobre os ombros pequenos do menino. Pedro, Joaquim disse suavemente, se você quiser conversar sobre seus pais ou sobre qualquer coisa, pode falar comigo. Pedro ficou quieto por um longo momento. Eles gostavam de ver o pôr do sol, disse finalmente. Nas férias, íamos para a casa da minha avó em Pirenópolis. Ela tinha uma varanda que dava para oeste. Meu pai dizia que cada pôr do sol era único, que valia a pena parar para ver. Seu pai estava certo, Joaquim disse. Cada um é diferente mesmo. Você sente falta da sua esposa? A pergunta atingiu Joaquim como um soco no estômago. Ele ficou calado por tanto tempo que Pedro começou a se perguntar se havia perguntado algo inadequado. Todos os dias, Joaquim respondeu finalmente, mas com o tempo a saudade fica diferente. Não para de doer, mas você aprende a carregar a dor de um jeito que não te impede de viver. Quanto tempo demora? Não sei, Pedro. Para cada pessoa é diferente. Eles jantaram uma sopa simples que Joaquim havia preparado. Pedro ajudou a lavar a louça, ainda se adaptando aos ritmos de uma casa tão diferente do abrigo. Quando chegou a hora de dormir, ele hesitou na porta de seu quarto. Joaquim? Sim? Obrigado por me deixar ficar aqui. De nada, Pedro. Boa noite. Boa noite. Joaquim ficou acordado por muito tempo, ouvindo os sons da casa que agora abrigava duas pessoas. Ocasionalmente ouvia Pedro se mexendo no quarto ao lado, provavelmente lutando contra pesadelos ou simplesmente tentando se acostumar com o novo ambiente. Por volta da meia-noite, Joaquim ouviu passos suaves no corredor. Levantou-se e encontrou Pedro na cozinha bebendo um copo d'água. Não consegue dormir? Joaquim perguntou. Tive um pesadelo, Pedro admitiu. Sonhei com o acidente. Joaquim se serviu de um copo d'água também. Quer conversar sobre isso? Pedro balançou a cabeça. Só queria ter certeza de que você ainda estava aqui. A frase cortou o coração de Joaquim. Ele entendeu naquele momento o peso da responsabilidade que havia assumido. Pedro não era apenas uma criança precisando de abrigo. Era um ser humano pequeno e assustado, que havia perdido toda a sua segurança no mundo. Vou estar aqui, Pedro. Joaquim disse com uma convicção que o surpreendeu. Pode contar comigo. 3 semanas haviam se passado desde a chegada de Pedro e a propriedade começava a mostrar sinais sutis da presença de uma criança. Tênis pequenos ao lado das botas de trabalho na varanda, desenhos colados na geladeira, o som de risadas ecoando pelo pomar durante as tardes. Joaquim descobria que sua rotina rígida de 20 anos estava se adaptando de formas que ele jamais imaginou possível. A manhã de quinta-feira começou como tantas outras. Pedro acordou antes do despertador, um hábito que havia desenvolvido rapidamente
e encontrou Joaquim já na cozinha preparando o café. O menino havia se acostumado ao ritual matinal. Café forte, pão caseiro, algumas fatias de queijo que Joaquim comprava de um vizinho. "Bom dia, Joaquim", Pedro disse, esfregando os olhos. "Bom dia, dormiu bem?" "Sonhei com a morena. Ela tinha virado gigante e perseguia o Benedito pelo quintal." Joaquim quase sorriu. Os pesadelos de Pedro haviam diminuído nas últimas semanas, sendo gradualmente substituídos por sonhos estranhos e às vezes divertidos, envolvendo os animais da propriedade. Após o café, eles seguiram para a rotina matinal com os animais. Pedro havia se tornado o responsável oficial pelas galinhas, uma tarefa que abraçara com seriedade impressionante para uma criança de 12 anos. Ele distribuía a ração com cuidado, verificava os ninhos em busca de ovos e até havia aprendido a identificar quando uma galinha não estava se comportando normalmente. "Joaquim, a princesa está estranha hoje", Pedro observou, apontando para a galinha branca que se mantinha isolada em um canto do galinheiro. Joaquim se aproximou para observar. A princesa estava realmente com um comportamento diferente, penas ligeiramente eriçadas, olhos mais fechados que o normal. "Boa observação", Joaquim disse, sentindo um orgulho inesperado pela atenção de Pedro aos detalhes. "Vamos separá-la das outras e observar melhor." Eles isolaram a princesa em um canto do galinheiro e Joaquim ensinou Pedro a examinar a ave em busca de sinais de doença. Era o tipo de conhecimento prático que só vinha com experiência, e Joaquim descobriu que gostava de ensinar, de ver Pedro absorver informações e fazer conexões. "É alguma coisa grave?" Pedro perguntou, genuinamente preocupado com a galinha. "Provavelmente não. Às vezes elas ficam assim quando estão para botar ovos. Vamos deixá-la descansar hoje." A escola de Pedro ficava a 15 minutos de carro, uma pequena instituição rural que atendia crianças da região. Joaquim havia se acostumado à rotina de levar e buscar o menino, embora ainda se sentisse ligeiramente desconfortável nas interações com outros pais e professores. Sua reputação de homem solitário o precedia e ele percebia os olhares curiosos das pessoas tentando entender a situação. Pai do Pedro chegou. Uma das mães comentou quando Joaquim estacionou em frente à escola. A palavra pai ecoou em sua mente de forma estranha. Ele não havia corrigido a suposição das pessoas, e Pedro também não. Era mais simples deixar que assumissem um parentesco que, tecnicamente, não existia, mas que estava se formando de outras maneiras. Durante o trajeto de volta para casa, Pedro estava mais falante que o usual. "A professora Marcia disse que minha redação sobre a propriedade foi uma das melhores da turma", contou orgulhoso. "Sobre o que você escreveu? Sobre como é diferente viver no campo, sobre as galinhas, sobre plantar tomate, sobre como o silêncio aqui não é vazio como na cidade." Joaquim ficou surpreso com a profundidade da observação. Silêncio não é vazio? Na cidade, quando fica silêncio, é porque alguma coisa parou. Aqui o silêncio está cheio de outras coisas. Passarinhos, vento nas árvores, as galinhas conversando entre elas. A percepção de Pedro sobre a diferença entre silêncio urbano e rural impressionou Joaquim. O menino estava desenvolvendo uma conexão com o ambiente que ia além do que Joaquim havia esperado. "Posso te mostrar a redação quando chegarmos em casa?" "Claro." Naquela tarde, enquanto Pedro fazia a lição de casa na mesa da cozinha, Joaquim trabalhou na horta. Havia descoberto que gostava de ter o menino por perto, mesmo quando cada um estava envolvido em suas próprias atividades. A presença de Pedro havia preenchido um vazio que Joaquim nem sabia que existia. "Joaquim!" Pedro gritou da varanda. "A princesa botou um ovo!" Joaquim largou a enxada e correu para o galinheiro. Lá estava a princesa, de volta ao seu comportamento normal, e no ninho um ovo perfeitamente formado. "Você tinha razão", Pedro disse, radiante. "Ela só estava se preparando para botar. Você que percebeu que ela estava diferente. Isso é muito importante quando se cuida de animais." Pedro segurou o ovo com cuidado reverente. "Posso guardar este?" "Claro, mas por quê?" "É o primeiro ovo que eu previ. Quero lembrar." Joaquim observou Pedro colocar o ovo cuidadosamente em uma pequena cesta, tratando-o como um tesouro. Havia algo profundamente tocante na seriedade com que o menino encarava essas pequenas vitórias. Mais tarde, durante o jantar, Pedro mostrou sua redação a Joaquim. A letra era caprichada. O texto revelava uma maturidade emocional impressionante para sua idade. "Antes, eu pensava que o campo era só mato e bicho", Pedro havia escrito.
mas descobri que é um lugar onde cada coisa tem seu lugar e sua hora. As galinhas sabem quando é hora de dormir, as plantas sabem quando precisam de água, e até o silêncio sabe quando deve aparecer. Na cidade, as pessoas tentam controlar tudo com relógios e sinais de trânsito. Aqui, a gente aprende a prestar atenção nos sinais da natureza. Joaquim leu o texto 2 vezes, impressionado com a perspicácia do menino. Está muito bom, Pedro. Você escreve bem. Minha mãe sempre dizia que eu tinha jeito para escrever. Ela lia muito. Sempre tinha um livro na bolsa. Era uma das raras vezes que Pedro mencionava os pais sem que a tristeza tomasse conta completamente. Joaquim percebia que o menino estava aprendendo a carregar as memórias de uma forma menos dolorosa. Você gostaria de ter mais livros para ler? Gostaria, mas aqui não tem biblioteca perto. Podemos ir à cidade no sábado. Tem uma livraria no centro que talvez tenha algo interessante. Os olhos de Pedro se iluminaram. Sério, sério. Naquela noite, enquanto Pedro dormia, Joaquim se sentou na varanda com uma xícara de café, refletindo sobre as mudanças em sua vida. 3 semanas atrás, seus dias seguiam um padrão imutável. Agora, cada dia trazia pequenas surpresas, conversas inesperadas, a alegria simples de ver Pedro descobrir coisas novas. Ele pensou em Maria, perguntando-se o que ela acharia da situação. Maria sempre havia querido filhos, sempre falava sobre como seria bom ter uma criança correndo pela casa, trazendo vida e movimento para o silêncio que os cercava. De certa forma, Pedro estava realizando um sonho que Maria nunca pôde ver acontecer. Na manhã de sexta-feira, Pedro acordou com febre. Joaquim o encontrou ainda na cama quando foi chamá-lo para o café, o rosto corado e os olhos brilhantes de maneira preocupante. Não estou me sentindo bem, Pedro murmurou. Joaquim tocou a testa do menino. Estava quente. Uma onda de pânico o invadiu. Ele não cuidava de uma criança doente nunca havia cuidado de uma criança doente. Vou te levar ao médico, disse, tentando manter a voz calma. Não é nada grave, Pedro protestou fracamente. É só um resfriado. Mas Joaquim já estava se vestindo, determinado a não correr riscos. Eles foram ao posto de saúde da cidade, onde o médico confirmou que era apenas um resfriado comum, mas recomendou repouso e hidratação. De volta à propriedade, Joaquim instalou Pedro no sofá da sala, cercado de travesseiros e cobertores. Preparou chá de ervas do jardim medicinal, fez uma sopa leve e ficou por perto, observando sinais de melhora ou piora. Você não precisa ficar aqui o tempo todo, Pedro disse quando percebeu que Joaquim havia cancelado todas as atividades do dia para cuidar dele. Onde mais eu estaria? Trabalhando na horta, cuidando das galinhas. As galinhas podem esperar, a horta também. Pedro o observou com curiosidade. Você faria isso pelos seus filhos? A pergunta pegou Joaquim desprevenido. Sim, faria. Então você está cuidando de mim como se eu fosse seu filho? Joaquim ficou em silêncio por um momento, processando a pergunta. Estou cuidando de você como alguém importante para mim. Pedro sorriu, mesmo com a febre. Você também é importante para mim, Joaquim. Naquela tarde, enquanto Pedro cochilava no sofá, Joaquim cuidou das galinhas sozinho pela primeira vez em semanas. Sentiu falta da companhia do menino, de suas perguntas constantes, de sua curiosidade genuína sobre tudo. A morena se aproximou dele, como se também sentisse a ausência de Pedro. Ele está doente, mas vai ficar bom, Joaquim disse à galinha, sentindo-se apenas ligeiramente ridículo por conversar com uma ave. Quando Pedro melhorou no domingo, eles foram juntos à livraria na cidade. Pedro escolheu 3 livros, 2 de aventura e um sobre plantas medicinais que havia chamado sua atenção. Quero aprender sobre as ervas do seu jardim, explicou. No caminho de volta, Pedro estava quieto, olhando pela janela. Joaquim? Sim? Quando eu crescer, quero ter uma propriedade como a sua. É mesmo? É? Quero ter galinhas que tenham nome. E uma horta onde eu plante coisas que eu mesmo como. Joaquim sorriu. É um bom sonho, Pedro. E quero cuidar de crianças que perderam os pais, como você está cuidando de mim. A frase atingiu Joaquim de uma forma que ele não esperava. Naquele momento, ele entendeu que não estava apenas oferecendo abrigo temporário a Pedro. Estava plantando sementes de esperança que o menino carregaria pelo resto da vida. 6 meses haviam se passado desde a chegada de Pedro, e o outono em Goiás pintava as manhãs com uma luz dourada
que transformava a propriedade em algo quase mágico. Joaquim acordou naquela manhã de maio, com o som familiar de Pedro, conversando com as galinhas no quintal. Uma rotina que havia se tornado tão natural quanto o nascer do sol. Bom dia, meninas. A morena fugiu de novo? Pedro ria, enquanto tentava guiar a galinha fujona de volta ao galinheiro. Joaquim sorriu, vestindo a camisa de trabalho. 6 meses. O tempo havia passado de forma estranha. Às vezes, parecia que Pedro sempre havia estado ali. Outras vezes, Joaquim se surpreendia lembrando como era sua vida antes da chegada do menino. A mesa do café da manhã agora comportava 2 pratos permanentemente, e a conversa matinal havia se tornado parte essencial do dia. Pedro contava sobre os sonhos da noite anterior, raramente pesadelos agora. Mais frequentemente, aventuras envolvendo plantas gigantes ou galinhas que falavam. Joaquim falava sobre os planos para o dia, sempre incluindo Pedro nas decisões. Hoje é o dia das mangas, Pedro anunciou mastigando o pão caseiro. Elas estão no ponto perfeito. Joaquim assentiu. Pedro havia desenvolvido um olho impressionante para identificar o momento certo da colheita. Nas últimas semanas, eles haviam colhido juntos tomates, alfaces e quiabos, Pedro aprendendo a reconhecer os sinais que a natureza oferecia. Depois da escola, colhemos as mangas e fazemos geleia, Joaquim disse. Sua receita ou a minha? Pedro havia surpreendido a todos ao revelar um talento natural para cozinhar. Experimentava combinações de sabores que Joaquim jamais havia considerado, criando pratos simples, mas deliciosos. A geleia de manga com gengibre havia sido sua última inovação. A minha, mas com um pouco do seu segredo, Pedro negociou, referindo-se a uma pitada de canela que Joaquim adicionava às geleias. Durante o trajeto para a escola, Pedro estava mais falante que o usual. Naquela tarde haveria uma apresentação sobre profissões rurais e ele havia se voluntariado para falar sobre agricultura familiar. Vai ser estranho falar na frente de todo mundo, Pedro admitiu. Por que estranho? Porque vai ser a primeira vez que vou falar sobre nossa vida aqui como se fosse nossa vida mesmo, sabe? Joaquim entendeu. Nas últimas semanas eles haviam parado de explicar para as pessoas a natureza temporária do arranjo. Pedro o chamava simplesmente de Joaquim na escola, mas todos assumiam uma relação familiar que nenhum dos dois se dava ao trabalho de corrigir. E você se sente confortável falando sobre nossa vida? Joaquim perguntou. Me sinto. É estranho porque antes eu não tinha certeza se era temporário ou não. Agora, Pedro deixou a frase no ar, mas Joaquim entendeu. Nas últimas semanas, ambos haviam silenciosamente chegado à conclusão de que aquilo havia deixado de ser temporário. Naquela manhã, após deixar Pedro na escola, Joaquim fez algo que não fazia há meses. Dirigiu até o cemitério onde Maria estava enterrada. O túmulo simples estava bem cuidado, com flores que algum vizinho bondoso ocasionalmente deixava ali. Joaquim se ajoelhou diante da lápide, removendo algumas folhas secas que haviam se acumulado. Oi, Maria, disse baixinho. Faz tempo que não venho aqui. O silêncio do cemitério contrastava com o burburinho constante que sua vida havia se tornado. Joaquim fechou os olhos tentando encontrar as palavras para algo que havia estado crescendo em seu coração. Tenho um menino morando comigo agora. Pedro. Ele perdeu os pais, como eu perdi você. Joaquim pausou, observando uma borboleta que pousou na lápide. Lembra que você sempre falava que nossa casa estava muito silenciosa? Que faltava risada de criança? O vento balançou as árvores ao redor, criando uma sinfonia suave que Joaquim escolheu interpretar como uma resposta. Ele me ensinou que dor não precisa ser o fim de tudo, que é possível carregar saudade e ainda assim ter alegria. Joaquim tocou a lápide com carinho. Acho que você gostaria dele, Maria. Ele tem seus olhos curiosos, sua forma de ver beleza nas coisas simples. Joaquim ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio respeitoso antes de se levantar. Vou cuidar bem dele, como você cuidaria. No caminho de volta, Joaquim parou no cartório da cidade. Havia uma conversa que precisava ter com Clara sobre a possibilidade de tornar a guarda de Pedro permanente. O processo de adoção seria complexo, mas ele estava determinado a tentar. À tarde, quando foi buscar Pedro na escola, encontrou um menino radiante. Como foi a apresentação? Joaquim perguntou. Todo mundo ficou interessado. A professora Márcia disse que vou apresentar para outras turmas na semana que vem. Pedro entrou no carro animado. E sabe o que foi melhor? Quando me perguntaram sobre minha família, eu falei sobre você sem nem pensar.
Disse: "Meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo." Joaquim sentiu o coração acelerar. "E como você se sentiu falando assim?" "Natural, como se sempre tivesse sido verdade." Eles chegaram em casa e encontraram Clara esperando na varanda, como havia sido combinado para a visita mensal de acompanhamento. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Um homem de terno a acompanhava, carregando uma pasta de documentos. "Senhor Joaquim Pedro." Clara os cumprimentou com seu sorriso genuíno. "Este é o Dr. Marcelo do Judiciário." Joaquim sentiu um frio no estômago. Seria algum problema? Alguém havia questionado a situação de Pedro? "Relaxem," Clara disse, percebendo a tensão. "São boas notícias." Eles se sentaram na sala, Pedro visivelmente nervoso ao lado de Joaquim. "Senhor Joaquim," o Dr. Marcelo começou. "A assistente social Clara nos relatou a evolução excepcional desta situação de acolhimento. Pedro tem mostrado sinais de adaptação exemplares. E vocês demonstraram uma dinâmica familiar muito saudável." "Família," Pedro repetiu. "Exato. Viemos aqui hoje para formalizar uma proposta." O Dr. Marcelo abriu a pasta. "Gostaríamos de ofertar ao senhor a possibilidade de adoção legal de Pedro." O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Joaquim olhou para Pedro, que o encarava com olhos brilhantes. "Isso significa que eu posso ficar para sempre?" Pedro perguntou. "Se vocês dois quiserem," Clara respondeu. "Mas é uma decisão importante que precisa ser tomada com cuidado." Joaquim se levantou, caminhando até a janela que dava para o pomar. As mangueiras estavam carregadas de frutos maduros, prontos para a colheita. 6 meses atrás, aquele pomar era seu refúgio solitário. Agora, era o playground onde Pedro havia aprendido a escalar árvores, onde haviam passado tardes inteiras conversando sobre a vida. "Pedro," Joaquim disse, se virando para o menino, "o que você quer?" "Quero ficar aqui. Quero ser seu filho de verdade." Pedro pausou, então acrescentou: "Mas só se você quiser ser meu pai de verdade." Joaquim se ajoelhou na frente de Pedro, segurando suas mãos pequenas. "Pedro, desde o dia que você chegou aqui, você mudou minha vida de todas as maneiras possíveis. Me ensinou que o coração pode guardar amor por pessoas que perdemos e ainda ter espaço para pessoas novas." Joaquim pausou, suas próprias palavras o surpreendendo. "Eu quero ser seu pai. Quero que esta seja sua casa para sempre." Pedro se jogou nos braços de Joaquim e eles se abraçaram com força. Clara discretamente enxugou uma lágrima, enquanto o Dr. Marcelo sorria. "Então vamos iniciar o processo," o doutor disse. "Será necessário algumas audiências, entrevistas, mas pelo que vemos aqui, não haverá impedimentos." Naquela tarde, após Clara e o doutor partirem, Joaquim e Pedro foram colher as mangas como haviam planejado. Mas agora, a atividade tinha um sabor diferente. Não era mais um homem solitário ensinando uma criança temporária. Eram pai e filho, trabalhando juntos na terra que seria de ambos. "Pai." Pedro experimentou a palavra, enquanto alcançava uma manga especialmente bonita. "Posso te chamar de pai agora?" "Pode." "E eu posso te chamar de filho?" "Pode." Eles riram, ainda testando como as palavras soavam em suas bocas. Naquela noite, durante o jantar, Pedro fez uma pergunta que pegou Joaquim desprevenido. "Pai, você acha que meus pais estariam felizes sabendo que eu tenho uma nova família?" Joaquim pensou cuidadosamente antes de responder. "Acho que qualquer pai e mãe que amaram um filho como os seus te amaram, ficaria feliz sabendo que você está seguro, amado e crescendo bem." "E você acha que sua esposa ficaria feliz também?" "Acho que Maria ficaria radiante. Ela sempre quis ter uma criança correndo por esta casa, enchendo de vida os cantos silenciosos." Pedro assentiu, satisfeito com a resposta. Mais tarde, quando Pedro já dormia, Joaquim se sentou na varanda com uma xícara de café, observando as estrelas que brilhavam sobre o cerrado. A propriedade estava silenciosa, mas era um silêncio diferente do que ele havia conhecido por 20 anos. Era um silêncio cheio de possibilidades, de sonhos compartilhados, de futuro. Benedito cantou no galinheiro, como sempre fazia antes de dormir. Joaquim sorriu, pensando em como Pedro havia se tornado parte natural daquele pequeno universo rural. Em 6 meses, o menino havia aprendido os ciclos das plantas, os hábitos dos animais e, mais importante, havia ensinado a Joaquim que nunca é tarde demais para recomeçar. Na manhã seguinte, Pedro acordou antes do despertador, como sempre, mas desta vez correu direto para a cozinha, onde Joaquim já preparava o café. "Bom dia, pai."
disse, testando novamente a palavra. Bom dia, filho, Joaquim respondeu, e ambos sorriram. Lá fora, as galinhas ciscavam no quintal, as plantas cresciam no ritmo perfeito da natureza, e uma nova família começava mais um dia na pequena propriedade nos arredores de Goiânia, onde um homem havia aprendido que o amor não tem data de validade, e um menino havia descoberto que lar é onde somos escolhidos para ficar. Apache solitário. Vive 20 anos sozinho após perder a esposa, até que uma estranha bate em sua porta. Conta a jornada emocional de Joaquim Santos, um homem de 62 anos que viveu 2 décadas em isolamento total após perder tragicamente sua esposa Maria em um acidente de trânsito. A chegada da assistente social Clara, com a proposta de acolher Pedro, um órfão de 12 anos, força Joaquim a confrontar sua dor e redescobrir sua capacidade de amar e cuidar. Através de 6 capítulos interconectados, a narrativa explora temas universais como luto, família escolhida, segundas chances e a healing power dos vínculos humanos. A história se desenvolve no cenário rural de Goiás, utilizando a terra, os animais e os ciclos naturais como metáforas para crescimento pessoal e renovação. A transformação gradual de ambos os personagens, Joaquim redescobrindo sua humanidade e Pedro encontrando estabilidade e amor após a perda, culmina com a decisão de formalizarem legalmente sua relação familiar, provando que família não é apenas definida por sangue, mas por escolha, cuidado e amor mútuo.